Oi, gente! Eu sou a Carol e sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos falar sobre multiplicação e divisão de radicais com o mesmo índice. Vamos começar com a multiplicação. Para resolver essa multiplicação, vamos relembrar das propriedades já estudadas. Quando nós temos uma multiplicação de mesmo índice, basta repetir o índice e o radical multiplicando os radicandos. Ou, se você tiver dois radicandos dentro de um mesmo índice, você pode fazer o processo inverso. A multiplicação de um radicandos dentro de um mesmo índice pode se transformar em duas multiplicações com dois radicandos. Neste caso, vamos usar esta propriedade. Aqui nós temos índices iguais, então podemos transformar em um único radical multiplicado 2 vezes 7, o que vai dar 14. Vamos ver outro exemplo? Reparem que o índice é igual, então nós podemos repetir o radical e o índice e basta multiplicar os radicandos. 6 vezes 5, 30. Então, aqui nós temos raiz cúbica de 30. Na multiplicação, ainda podemos usar a propriedade distributiva. Veja esse exemplo. Vamos aplicar a propriedade distributiva. O raiz de 5 vai se distribuir entre o 3 raiz de 2 e a outra raiz de 5. Então, nós vamos multiplicar os radicandos. Então, aqui teremos 3 raiz de 5 vezes 2, menos raiz de 5 vezes raiz de 5. Então, nós vamos ter raiz de 5 vezes 5. Só posso fazer isso porque os índices das raízes são os mesmos. Agora, basta efetuar a multiplicação dentro do radical. 3, 5 vezes 2 são 10, menos 5 vezes 5, 25. Aí está a sua expressão. O que você pode melhorar é raiz quadrada de 25, nós sabemos que é 5. Então, vamos ter 3 raiz de 10 menos 5. Este é o resultado da expressão aplicando a propriedade distributiva. Vamos ver mais um exemplo? Agora, temos 1 mais raiz de 10 dentro do parênteses e elevado ao quadrado. Isso significa que tudo que está dentro do parênteses tem que se repetir duas vezes. Mas não pode ficar solto. Eles vão se multiplicar, assim como fazemos numa potência normal. Agora, você aplica novamente a propriedade distributiva. O número 1 vai multiplicar este 1 e depois multiplicar esta raiz de 10. Então, nós vamos ter 1 vezes 1, 1, mais 1 vezes raiz de 10, raiz de 10. Agora, a outra raiz de 10 vai multiplicar o 1 e a própria raiz de 10. Então, nós vamos ter raiz de 10 vezes 1 é raiz de 10. Raiz de 10 vezes raiz de 10 é raiz de 100. 1 não tenho como resolver, vou reescrevê-lo. Raiz de 10 mais raiz de 10 são 2 raiz de 10, mais raiz quadrada de 100 é 10. Agora, o que posso fazer é juntar os números que não têm radical. 1 mais 10 são 11, mais 2 raiz de 10. Assim fica o resultado dessa expressão. Vamos, então, conversar sobre a divisão de radicais com o mesmo índice.
Para isso, vamos recordar uma propriedade. Quando temos uma fração dentro de um radical, podemos separar em dois radicais na forma de fração. Raiz quadrada de 40 dividido pela raiz quadrada de 5 pode ser transformada em uma divisão na forma de fração, como temos aqui. Então, ficaria raiz quadrada de 40 sobre raiz quadrada de 5. Sendo assim, podemos ainda transformá-la em uma única fração dentro do radical, o que a tornaria uma raiz quadrada de 40 sobre 5. Agora, podemos simplesmente resolver 40 dividido por 5. Vamos ver um outro exemplo? Aqui, as nossas raízes são representadas pelo cubo e não mais pelo quadrado. Então, vamos fazer o mesmo processo. Podemos transformá-la direto em uma fração. Reparem que pulei esse processo, isso pode ficar subentendido na sua cabeça. Agora, basta dividir. 96 dividido por 2 é 48. Então, temos raiz cúbica de 48. Em ambos os casos, não temos uma raiz exata, nem na raiz quadrada de 8, nem na raiz cúbica de 48. Mas o que podemos fazer é fatorar esses números. Aqui está a fatoração do número 8. Como o índice da minha raiz é 2, eu vou agrupar os meus números de 2 em 2. Vamos tirar isso do radical? Então, a raiz de 8 poderia ser representada dessa forma, 2 ao quadrado vezes 2. Quando temos o índice da potência com o índice do radical igual, podemos eliminá-la. Então, isso resulta em 2 raiz de 2. Esta seria a resposta da raiz quadrada de 8. Também podemos fatorar o número 48. Mas, neste caso, o índice da nossa raiz é 3. Então, nós vamos agrupar os números que se repetem de 3 em 3. Ficando dentro da raiz da seguinte maneira. Como temos o índice da raiz e o índice dessa potência iguais, podemos eliminá-la e tirar esse fator do radical, o que vai me dar 2 raiz cúbica de 2 vezes 3, que são 6. E este seria o resultado fatorado da raiz cúbica de 48. E hoje nós conversamos sobre a multiplicação e divisão de radicais com o mesmo índice. Obrigada por me acompanhar nesse vídeo. Se ficou alguma dúvida, entre em contato, tenha uma boa semana de estudos e fique bem!